eu comecei a ser confeiteira sem saber fazer um pão. Eu ia te perguntar como é que foi essa transição, né? Eu ia voltar um pouquinho atrás e te perguntar como é que foi essa transição, porque o mercado, a menos que tu já trabalhasse lá na padaria do mercado, né? Mas o mercado tem outras frentes, né? No mercado eu era muito mais administradora, Uhum. mas aí surgiu um desejo muito grande de colocar uma padaria no mercado. Ah, tu E o meu pai, já isso. vinha no E o meu processo. pai, ele era muito engessado. Uhum. Então, ele não permitia que eu contratasse um funcionário para a padaria, a não ser que ele visse que a padaria estava dando certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao MBCV Cast. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E nós estamos muito felizes com a tua presença na nossa audiência. Aproveita esse momento e vamos dar um like, né, para que a gente possa levar esse conteúdo mais adiante. Toda quinta-feira à noite, nós chamamos um convidado especial para estar conosco aqui, porque na quintas-feiras nós paramos esses 30 minutinhos para passar para vocês um conteúdo que seja relevante, que seja legal de ouvir, que seja importante para a vida. E para isso nós trouxemos às vezes alguns profissionais com uns assuntos bem específicos, outras vezes nós trazemos pessoas comuns da vida, cotidiano, mas que têm histórias extraordinárias para compartilhar com a gente, né? Outras vezes nós trazemos empreendedores, empreendedoras, enfim, de alguma maneira, né? Todos têm alguma coisa boa a compartilhar. E hoje não é diferente. Nós estamos aqui nesta noite linda com a nossa querida Elisandra Souza. Ela tem um empreendimento, gente, lá em Sapiranga, que vale a pena conhecer, porque você com certeza vai sair de lá muito satisfeito, né? E nós vamos falar um pouquinho então sobre esse empreendedorismo que ela tem, vamos falar um pouquinho sobre a sua vida de fé. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, pastora. É um prazer estar aqui com a senhora. Ok, então a Elisandra, né, também é intercessora lá do Ministério de Intercessão em Sapiranga, e a gente vai falar um pouquinho dela, falar um pouquinho de como que ela chegou na igreja, e como é que foi toda essa história, como é que tudo começou, Elisandra? Eu me converti em 2012 Uhum, e eu iniciei minha caminhada de fé na Igreja Assembleia de Deus. aham, E aí, por motivo de mudança de cidade, quando eu vim morar em Novo Hamburgo, aí eu comecei a procurar um lugar para que eu congregasse. Na época, meu esposo não era cristão, uhum. e aí a única coisa que ele me disse foi: se tu tem o desejo no coração de um dia me ver dentro de uma igreja, eu quero que tu saiba que dentro de uma assembleia eu não vou. Botou você E na aí, parede. e aí eu comecei a dizer: Deus, eu preciso de uma igreja onde eu e a minha família possamos congregar. E Aham, aí eu comecei a orar, e aí eu tive uma comadre minha que congrega aqui na sede que me convidou para vir conhecer. aham, E aí a gente veio, conheceu e ficou muito satisfeito, vamos dizer assim. uhum. Primeira vez que ele veio comigo, ele estranhou o tempo de demora do culto. Na segunda vez, ele já viu que era pontual. Bom, mas ao menos é pontual. Tem horário para Começa e iniciar e tem termina. horário para terminar. Aham, E aí, assim, foi indo a nossa chegada até o MBCV aqui em Novo Hamburgo. A gente iniciou congregando aqui em Novo Hamburgo. aham, Ficamos 2 anos congregando aqui. uhum, E aí a gente retornou a morar em Sapiranga. E uhum. aí a gente foi conhecer o MBCV de Sapiranga. Porque nossos conhecidos eram todos em Sapiranga. Então a gente não conseguia evangelizar e convidá-los para vir conhecer a igreja pela distância. E como nós não conhecíamos o MBCV em Sapiranga, eu achava meio estranho tu convidar alguém para ir numa igreja que nem tu Nem conhece. tu conhece. Aí eu disse pra ele assim: bom, vamos conhecer Sapiranga. E aí nós Aham, queríamos muito que a nossa família fosse, né? Vamos conhecer. Depois que a gente conhecer, a gente pode indicar. E aí a gente foi. E quando a gente chegou lá, ele me olhou e disse assim: a gente pode ficar aqui?
Então, eu disse, podemos, até é mais fácil, né? Porque na época a gente já estava morando novamente em Sapiranga, então a gente só conseguia vir ao culto no domingo. E aí a gente começou a congregar lá em Sapiranga, daí foi onde ele se encontrou, assim. Ah, que legal. Que bom, né? Quando o cônjuge ele acompanha e ele acompanha porque ele realmente quer estar junto, né? Mas, então, quantos anos faz mesmo que tu tá em Sapiranga agora? Em Sapiranga vai fazer 5 5 anos. anos, né? Ah, desde quando começou, então. Isso, Tu desde que chegou o lá pastor quando João foi começou. para lá. Ah, tá bom. Escuta, e me fala sobre essa esquina do sabor, confeitaria Miracle Buffet. Como funciona? Buffet, né? Como é que funciona A isso? gente tem uma padaria lá em Aham. Sapiranga. Ela tem 5 anos também, ela veio junto com a pandemia. Hum, Eu fui comerciante, sou comerciante há 20 anos. uhum. Tu fazia o Eu, que eu tinha um antes? mercado, Ah, um mercado. mercado de vizinhança, né? Um mercado Aham. de bairro. E aí, por problemas de saúde do meu pai, ele Uhum. pediu para que eu vendesse ele. E Uhum. aí, quando a gente vendeu, já faziam 17, 15 anos que a gente estava com o mercado. Quando a gente vendeu, eu brinquei e disse assim: bom, agora eu vou ficar 3 meses de férias. Não vou trabalhar nesse período de 3 meses. E aí eu comecei a orar a Deus buscando algo para mim. Eu disse: Deus, tu sabe que eu amava o mercado, mas por honra ao meu pai, eu aceitei vendê-lo. Então agora eu quero que o Senhor coloque alguma coisa diante de mim. E aí eu Aham. passei uns 15 dias orando e Uhum. alguém me ligou, um amigo meu me ligou oferecendo a padaria onde a gente está hoje. Hum. E daí eu disse assim, não, mas é uma padaria muito boa, não tem como a proprietária querer vender. Ele disse, não, Elisandra, ela quer vender, ela era uma irmã que eu conhecia da Assembleia, e ela foi dedicar a vida a um desafio jovem, e aí Uhum. ela queria vender a padaria porque ela não estava conseguindo conciliar as duas coisas. E aí eu fui lá, conversei com ela, coloquei em oração, e aí para mim ter a certeza de que era Deus, eu coloquei alguns requisitos. Eu Hum. disse, Deus, se for assim, 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 eu sei que é o Senhor que está nesse negócio, então a gente vai. E aí foi exatamente conforme eu fiz a proposta, vamos dizer assim, para Aham. Deus, que ele concedeu. Uhum. Uhum. E aí a gente comprou a padaria, faz 5 anos que a gente está lá. E a Miracle veio nos servir na igreja. Ah, no servir. Nos servir. A gente Hum. começou a fazer os eventos da igreja. Uhum. E aí passamos, eu acho, 2 anos realizando todos os eventos que a igreja tinha, nós quem servíamos. Uhum. E aí ali surgiu a ideia, e o pastor João ainda me olhou e disse assim, ô Elisandra, estava na hora de tu investir nessa área, né? Eu Uhum. disse, olha, pastor, até tô pensando, mas ainda não... E aí foi acontecendo. Eu Uhum. vejo muito a mão de Deus, porque a gente não fez propaganda, a gente não saiu anunciando nada, e as coisas só foram acontecendo. As pessoas foram até a igreja, viram a forma como a gente servia e começaram a perguntar se a gente não queria fazer isso na festa deles de aniversário. E assim Uhum. foi acontecendo. Então foi muito Deus que foi espalhando, Uhum. que é o serviço que hoje a gente faz de servir casamentos, aniversários de 15 anos, Uhum. festas de aniversário, de forma geral mesmo, né? Sim. Que é esse serviço aí. É, eu já participei de alguns, né? E sempre, gente, é super recomendável, né? Porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é muito bem feito. Tem um brigadeiro de café que, meu Deus, né? Dá para comer de joelhos, de tão gostoso que é. Né? Então, qual é que é o endereço que as pessoas podem procurar? Qual que é o contato que as pessoas podem ter para que elas também possam conhecer melhor esse serviço, Elisandra? A gente tem as páginas do Instagram, né? Uhum, Miracle underline buffet e a uhum, página da padaria, Esquina do Sabor. uhum, E aí nós estamos localizados no bairro Voo Livre, na cidade de Sapiranga. uhum, uhum. Olha aí, gente, olha, eu quero dizer para vocês, vale a pena mesmo, tanto os salgados quanto os doces que ela apresenta, né? Eu fui em casamento, eu já fui em aniversário, eu já fui em evento social, né? Onde ela servia. E realmente, gente, vale a pena, é um trabalho assim, ó, fantástico. E eu até digo, né, Elisandra, que como tu tá comentando e falando de que as coisas simplesmente elas foram fluindo, né? E eu acho que você que está na nossa audiência, que tem esse desejo de empreender e até hoje ainda não conseguiu ter coragem, né? Eu acho que ela deu uma receita muito boa. Ela buscou o Senhor. Ela É. buscou o Senhor para receber do Senhor as orientações e
as aprovações. E aí, quando Deus entra no negócio, eu sempre digo assim, ó, quando tu abre um negócio, tu tem que convidar um sócio, que é o mais forte de todos, que é Deus. Convida Deus para ser teu sócio, que você com certeza vai ser bem-sucedido. E aí, essa conciliação, agora vamos falar de ministério, né? Essa conciliação que você precisa fazer entre os eventos que são feitos externos, né? Porque a maioria dos eventos são externos, né? O teu trabalho na padaria, com certeza você tem uma equipe, né? Sim, a gente tem 10 colaboradores ao todo 10 na na padaria, padaria. né? Mais os eventos externos, mais os serviços dentro da igreja, porque eu sei que você é bem ativa dentro da igreja. Como é que você faz essa conciliação? Porque ainda tem assim, ó, tem a limpeza da casa, a casa sendo organizada, né? Cuidado da família, do marido e dos filhos, e como é que, como é que funciona isso no dia a dia, em termos de tempo e organização? É bem corrido. Mas a gente tem, graças ao bom Deus, né? Eu sempre digo assim que a gente tem um respaldo muito grande, que é do meu pai e da minha mãe. Então, durante o dia, eles cuidam das minhas filhas, eu não preciso me preocupar em deixar em algum lugar, né? Então, elas vão para a escola, normalmente, a gente leva e busca, e o turno que elas ficam em casa, o meu pai e minha mãe cuidam É o delas. que a gente chama Então, de rede de apoio, né? Tem então uma a boa gente rede de apoio. e daí tem a confiança, né? Tu sabe que tu não tá deixando com qualquer pessoa o teu filho. Sabe que eles estão muito bem cuidados pelos avós. Mimados, às vezes, né? Um pouquinho além do que Com deveria. certeza. Mas, enfim. Então a gente tem muito apoio deles nesse sentido. Aham. A Cecília, que é a minha filha do meio, ela já tá na fase de ajudar nas tarefas do lar. Isso é bom. Então a gente ensina e hoje ela meio que administra as pequenas coisas do dia a dia, ela vai administrando. Então, Aham. essas tarefas mais simples, né? Quantos anos ela tá, A Gisele? Cecília tá com 10, vai Com fazer 11. 10. Vocês estão ouvindo, gente. A menina com 10 anos já tem algumas responsabilidades no lar. E isso é a coisa mais. A melhor coisa que tu pode ensinar pro teu filho é amar a organização. Então, ela ajuda bastante nessa área, né? Eu tenho 3 filhas ao todo. Tenho uma filha mais velha, que já é casada, já sou vovó de 2 Ai, meninos maravilhosos. sério? Aham. Eu tenho o Davi e o Samuel de netinho. Que legal. Davi já tem 10 anos também. E o Aham. Samuel tem 2 aninhos, vai fazer 2 aninhos agora em setembro. Aham. Então é muito gostoso, Uhum. né? É uma fase muito gostosa da vida. Eu sempre digo assim que eu fui mãe muito cedo, mas o que de uma certa forma alguns podem olhar e achar como algo ruim, né? Mas ao mesmo tempo hoje eu sou vó Uhum. e eu posso aproveitar meus netos, então isso é Uhum. gratificante. Sim. Então assim, a gente tem, meu esposo faz parte do Ministério do Louvor, Uhum. ele é o líder do Louvor de Sapiranga Uhum. e a gente se ajuda. Uhum. Então, tem dias que ele tem os compromissos de ensaio na igreja, Sim. então quem cuida mais da parte da casa aí sou eu. É Uhum. muito colaborador, vamos dizer assim, né? Um ajuda o outro para que não se torne pesado para nenhum dos Claro, dois. isso é bom. Então, a gente tem a questão do culto, tem a questão das reuniões, tem o priorizar. Quando a Miracle começou a surgir e começou a ir, vamos dizer assim, porque a gente não precisou fazer propaganda. As pessoas, eu vejo muito Deus nesse sentido, sabe, pastora? Deus se encarregou de assoprar o nosso nome. Então, a gente sentou e conversou, a gente tem alguns membros da nossa igreja que nos auxiliavam já nos chás da igreja e nos auxiliam hoje na Miracle. Então, quando a gente sentou e disse assim, tá, então vamos encarar? Vamos. Então tá, então vamos elaborar prioridades. Então, a gente tem as prioridades que são o calendário da nossa igreja. Então, a gente não negocia as datas aonde o nosso servir, ele onde a gente já realizava aquele servir. Sim. Então, graças a Deus, a gente tem uma organização muito boa dentro da igreja nesse sentido de ter um calendário para o ano todo, então a gente consegue se programar. Então a gente olha a agenda da igreja e vai fechando as datas, e aí a gente vai estipulando, tal data não está mais livre, tal data, e a gente vai estipulando quais as datas que a gente não pode negociar para pegar um evento. E isso tem sido uma prioridade. É um princípio de honra, né, a Deus. Prioridade em servir a Deus, porque foi dali que surgiu tudo, e eu vejo muito isso na forma como ele
conduz a nossa vida, sabe? Uhum. Eu vejo muito a honra dele em passar tempos. A nossa padaria iniciou entre meia pandemia. Quando nós abrimos as portas, deu o fechar tudo. E a gente permaneceu aberto. Tu é tu é Eu, daqueles empreendedores que a gente, abriram na pandemia. a gente abriu a padaria no dia 30 de março de 2020, Sim, eu bem no lembro. início da pandemia. É. Deu acho que uns 2, 3 meses depois eles decretaram fechar tudo. E eu vi muito Deus nos mantendo, sabe? Muito a mão de Deus. Eu lembro que meus funcionários me olhavam e diziam assim, como é que tu consegue ficar tão calma? Eu disse que quando eu vim pra cá, eu vim sob uma palavra. Uhum. Eu disse pra Deus que se ele fosse comigo, eu iria, senão eu não ia. E que meu coração estava em paz. E eu vejo a mão dele em tudo, guardando, mantendo os clientes, levando o nome. Tem pessoas que nos procuram que a gente não faz nem ideia de como eles chegaram até nós. Aí a gente pergunta, não, eu fui no aniversário do fulano e eu perguntei e eles me disseram que era de vocês. Por Então, isso, não, é por isso que eu disse, quem participa de algum evento que vocês fazem, quer saber quem são vocês. Por conta da qualidade dos produtos, né? A qualidade, a quantidade. Assim, não é escassez, sabe? Isso que eu acho muito legal, né? Porque às vezes tu vai num coquetel, por exemplo, mas tu vê assim que o negócio é meio, né, escasso. E não, é abundância, vem com abundância. Você come até que você diga, eu não quero mais comer, né? Isso é muito legal, Elisandra. Então, eu acho legal essa questão também, porque às vezes a nossa audiência aí, o pessoal é empreendedor e não consegue fazer esse equilíbrio nas 3 áreas, entendeu? Não consegue equilibrar. Eu falo com muita gente, que às vezes para de vir na igreja, que tu parou, o trabalho está me tirando muito, o trabalho está me envolvendo demais, eu não consigo ir, eu tenho conta para pagar, se eu não trabalhar, eu não pago conta. Mas tu está contando aqui uma história totalmente diferente. Eu entendo o honrar, né, pastora? Eu Uhum. entendo que se tu honra Deus, Deus te honra. Isso. Não é uma negociação, é um automático. É um Sim. princípio. Então, assim, foi desde o dia que eu me converti, eu sempre coloquei isso diante de Deus. Que eu gostaria de servi-lo, mas que eu não gostaria. Na Assembleia de Deus tem muito essa questão de as pessoas viverem da obra, né? As Uhum. pessoas irem e passarem a viver da obra e serem missionários e viverem das ofertas da igreja. Eu sempre dizia para Deus assim: Deus, tu me deu um negócio. Eu sei que ele só está com as portas abertas porque o Senhor tem mantido as portas abertas. Então, se o Senhor me deu um negócio e o Senhor quer que eu faça a sua obra, eis-me aqui, mas eu quero que o Senhor honre o meu negócio, para que eu não dependa. Eu quero eu poder abençoar a tua obra e não necessitar da bênção da tua obra. E isso Deus tem feito. Deus tem feito ao longo de todos os anos, assim, tanto na época de mercado, Deus tem honrado, e agora na época de padaria, então eu vejo muito a mão de Deus. Eu comecei a ser confeiteira sem saber fazer um pão. Eu ia te perguntar como é que foi essa transição, né? Eu ia voltar um pouquinho atrás e te perguntar como é que foi essa transição, porque o mercado, a menos que tu já trabalhasse lá na padaria do mercado, né? Mas o mercado tem outras frentes, né? No mercado eu era muito mais administradora, mas aí surgiu um desejo muito grande de colocar uma padaria no mercado. Tu já vinha no processo. E o meu pai, ele era muito engessado. Então, ele não permitia que eu contratasse um funcionário para a padaria, a não ser que ele visse que a padaria estava dando certo. Entendi. E aí, o que eu fiz? Eu fui procurar um curso, fiz 2 cursos e comprei receitas. E comecei a ir atrás. E aí, eu me baseei na passagem de Daniel, onde Deus diz que se tu não tem conhecimento, tu peça a ele que ele te dá de graça. E aí um dia eu fui desenvolver receitas e eu disse, Deus, a tua palavra diz que se a gente não tem conhecimento, é só pra gente pedir pro Senhor que o Senhor nos dá. Então, assim, eu sei que o Senhor fez todas as coisas, me capacita. E aí a gente começou a fazer. E foi fazendo aquilo que sabia. Eu tinha uma tia que me ajudava muito, né? E ela dizia assim, Elisandra, eu sei fazer sagu, eu sei fazer torta de bolacha. Eu disse, então vamos lá. Eu sei fazer pudim, e assim a gente foi. E aí eu fiz um curso de tortas na Ferga, e aí o curso era bem raso, vamos dizer assim, né? Mas aí eu vejo muito a questão de tu
ter o desejo de aprender. Sim. Nessa área eu sou bem autodidata, então vamos lá. Se der errado eu começo de novo até que eu acerte e fique a receita do jeito que eu gosto. E aí, com o passar dos anos, meu esposo trabalhava fora. Eu fiquei 2 anos na padaria sozinha. E aí, no 3º ano, eu disse pra ele assim, agora tá na hora de tu vir trabalhar comigo. Daí ele me olhou e disse assim, mas eu não sei fazer nada. Eu disse, mas tu tem vontade de aprender, vamos lá. E aí eu comecei a ensinar ele, e aí para nós nos aperfeiçoarmos mais, ele foi fazer um curso no Senac em Porto Alegre de confeitaria profissional. E aí ele foi se aperfeiçoar nessa área. E aí um ensinou o outro, vamos dizer assim, e assim a gente foi crescendo. Então foi muito nesse sentido de querer, sabe? Às vezes tem alguma coisa assim que eu digo, Deus, eu queria algo diferente. Eu queria um sabor diferente, eu queria algo que fosse mais marcante, que as pessoas comessem e pensassem, meu Deus, que delícia. E aí Deus vai me dando. Não, esse de café que vocês têm lá é uma... Todos são muito bons, mas o de café, gente, é assim, ó. Ah, mas é muito forte. Não, é um manjar, né? Então eu vejo muito Deus nesse sentido, sabe, pastora? Quando eu vim para a igreja, como todos temos um passado, né? Eu disse para Deus assim, se é para mim vir e sentar num banco, me deixa onde eu tô. Então, se o Senhor realmente quer, transforma a minha vida para que eu possa te servir. E eu vejo isso da parte dele na minha vida, sabe? A questão de servir é algo que eu não negocio. A gente tem altos e baixos, tem momentos em que a gente fica um pouco mais sensível, mais entristecido, mas assim, eu paro e penso assim, tudo que Deus fez na minha vida. Tem uma passagem, uma das tantas curas que Jesus fez, que ele diz assim, pega a tua cama, leva contigo, e não, para que tu não te esqueças da onde eu te tirei. E isso é uma coisa que eu tenho muito no meu coração, que eu não posso me esquecer da onde Jesus me tirou, e aquilo que ele já fez na minha vida. Então o meu servir a ele é o mínimo. Eu lembro de uma pregação que o apóstolo falou, e ele perguntou para nós que tipo de servo nós éramos. O devedor, e assim ele foi falando, e eu pensei, meu Deus, eu nunca vou pagar. E tudo aquilo que eu posso, eu busco praticar, vamos dizer assim. Então, tudo aquilo que te vier à mão para fazer, faça. Quando eu fui conversar com o pastor João, ele me olhou e disse assim, mas aonde tu quer servir? Eu disse, pastor, eu não sei, na Assembleia era diferente, aqui nós estamos no MBCV, então eu quero que o senhor me ensine, né? Como vai ser? Eu disse, mas o que eu tenho de talento é cozinha. Então, eu gostaria de ajudar na cantina. E ele me disse assim, mas tu já passa o dia inteiro numa padaria, tu vai vir pra cá. Eu disse, mas é o talento que Deus me deu. E daí eu disse pra ele assim, é algo que eu faço com prazer e muito bem. Então, nada mais justo do que servir a Deus com o meu talento. Aí, com o meu dom, eu preciso que o senhor me ajude. E assim foi isso, eu entendo isso da parte de Deus, sabe, pastor? E eu vejo isso quando Deus transborda na nossa vida, aquilo que ele tem posto. Então, no momento em que eu coloco o meu talento à disposição dele, ele transborda. E o meu talento se amplia. Então, hoje eu faço coisas que eu nunca imaginei fazer. Que é essa questão de brigadeiros, de decoração de torta, sabe? De tu poder e tu ver o sorriso e a alegria no cliente quando ele chega e diz assim, meu Deus, que lindo. Tem vezes que eu não aprovei a torta, que eu olho pro meu marido e digo assim, mas não ficou. E ele me olha e diz assim, para, Zanda. E aí o cliente chega e diz assim, que coisa mais linda. E eu fico, tá bom, se tu tá dizendo que tá lindo, tá ótimo. Então eu vejo Deus transbordando nesse sentido, sabe? E o meu dom, eu vejo assim, quando eu me converti, eu entendo dessa forma, né, que Deus às vezes não, né, Deus precisa quebrar o vaso para fazer um vaso novo. E Deus me deu muito suporte. Deus colocou muitas pessoas ao meu redor para que eu não retrocedesse, para que me desse um impulso que eu precisava para seguir. Então eu vejo que a minha forma de retribuí-lo é fazer com as outras pessoas aquilo que ele fez comigo. Então, da mesma forma que ele colocou inúmeras pessoas, inúmeros pastores para ser suporte para minha vida, aqueles que ele coloca do meu lado, eu busco ser suporte. Então, muitas vezes eu não consigo estar aonde as pessoas estão, então eu digo, Deus, traz aqui.
traz aqui. E hoje ele tem usado muito a minha padaria para evangelizar os meus funcionários. Aham. Então, assim, eu tive o prazer de fazer parte da vida da Maiara, que é ministra do louvor. Então, assim, ó, foi um momento difícil para ela, um momento que ela estava se reencontrando com Deus, e eu tive o prazer de fazer parte. Isso me gratifica, sabe? Ou quando a gente vai servir no bar dos jovens, e aí a gente vê, assim, 1 mês, 2 meses depois, aqueles jovens subindo o altar para fazer para virar membro porque se batizou. Uhum. E tu vê um pai, foi um momento muito gratificante, um dia que a gente viu um pai levando a sua filha para subir o altar para ela virar membro da igreja. Eu olhei e disse pro pastor Thales, nesse momento faz valer a pena. Uhum. Faz valer a pena os nossos sábados, faz valer a pena as nossas quartas, os nossos domingos e os outros dias que a gente fica planejando as coisas que a gente vai fazer. Quando a gente vê uma alma se rendendo a Cristo. Isso paga qualquer cansaço, paga qualquer, vamos dizer assim, falta de tempo, que as pessoas às vezes lá dizem assim, mas vocês não têm tempo para nada. Não, não é que a gente não tem tempo, a gente só prioriza algumas coisas. A gente escolheu colocar as coisas certas no lugar certo. Então, assim, isso paga, sabe? Essa gratificação de tu ver almas se rendendo ao Senhor, paga qualquer preço que tu possa estar achando que tu tá pagando, sabe? Então é muito mais nesse sentido, assim. Hoje, depois de todo esse processo, que não é tão... A gente falando, parece que ele é longo, né? Mas não, são 5 anos praticamente. Você pode se dizer uma mulher realizada em todas as áreas ou ainda tem muitas coisas a ser feitas? Eu me sinto realizada, eu me sinto privilegiada. Uhum. Eu estou atualmente no 2º casamento. Meu primeiro casamento foi conturbado, eu não conhecia o Senhor. Então eu passei por processos de traição, essas áreas da vida que Deus precisou trabalhar muito em mim. Mas eu vi Deus restituindo a minha vida por completo. Amém. Então hoje eu tenho um marido, para honra e glória de Deus, que serve ao Senhor junto comigo, que é um excelente pai. É um queridão, né? Sabe? É um excelente pai. Então, o que mais eu vou poder querer como ser humano, vamos dizer assim? Bens materiais são importantes. A gente quer, a gente almeja, é para isso que a gente trabalha. Mas isso não vai nos levar à eternidade. A gente não vai levar isso por nós. Não é a nossa herança, sabe? Sim. Eu entendo que a minha herança é aquilo que a palavra diz. A minha herança são meus filhos. E eu saber que eu tenho uma filha de 27 anos que serve ao Senhor ao lado do seu esposo, que tem ensinado os seus filhos o caminho do Senhor, isso não tem preço que pague. Eu ver as minhas filhas olhar pra mim e dizer assim, mãe, hoje é dia de culto, né? Mas hoje... Daí às vezes eu brinco com ela e digo assim, não, mas hoje a gente não vai no culto. E elas me olham e dizem assim, como assim a gente não vai no culto? A senhora não disse que primeiro o reino? Olha. Sabe? Então, essas coisas não tem preço que pague. Não tem preço que pague aquilo que Deus fez na minha vida em termos de família. De me dar uma nova família, me dar uma família que realmente busca servir ao Senhor. Temos defeitos? Temos sim. Estamos em constante aperfeiçoamento. A nossa palavra rema, nosso versículo rema é isso, né? Os justos se ajustam. Então... isso não tem preço que pague. Tu poder servir ao Senhor junto com a tua família. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. E tu poder declarar isso com sinceridade e com perseverança, porque tu sabe que de fato isso é o que acontece na tua vida. Então, e tu vê pessoas se achegando a Cristo através da tua vida. Então, hoje a gente tem sogra, a gente tem cunhado, a gente tem irmã, a gente tem inúmeras pessoas que estão dentro da igreja porque viram a mudança e a transformação que Jesus fez na nossa vida. E isso não tem preço que pague, sabe? Não tem dinheiro no mundo que vai pagar a alegria da salvação e que vai pagar aquilo que Jesus fez na tua vida. Então, Claro. assim, eu vejo muito o transbordar de Deus. Existem problemas? Existem. Existem situações a serem resolvidas? Existem. E isso Deus nos dá sabedoria para organizar, para administrar e para se ajustar. Mas existe o transbordar de Deus no sentido de não deixar faltar nada. E colocar a provisão no momento certo. E na hora certa diante de ti. Então, eu me sinto realizada.
Olha que bom, olha, gente, nosso tempo foi, mas foi tão agradável, foi tão fluente, né, que a gente nem viu o tempo passar. E como é bom a gente ouvir alguém que teve uma experiência com Deus, e a partir dessa experiência, a família inteira teve uma experiência com Deus e está em crescimento. E não só porque ela teve uma experiência com Deus, mas ela teve a provisão para a vida a partir dessa experiência, né, com Deus, e isso é maravilhoso. Então, Elisandra, muito legal. Eu queria que agora, para a gente dar o encerramento, tu desse uma palavra. Primeiro, para a mulher que está tentando. Não chegou no teu nível, mas está tentando, tá lutando, porque tu sabe que as mulheres hoje são muito lutadoras, né? A mulher que está lutando, a mulher que às vezes está muitas vezes com o filho sozinha, mas lutando, é empreendedora, tem isso no sangue, porque isso tem que estar, né? Tem que estar. E não consegue olhar e enxergar um horizonte, né? Eu acho que essa experiência que você teve dentro da igreja, trabalhando, servindo na igreja, e a partir desse serviço, Deus abrir as portas para você, eu acho que é uma experiência digna de ser replicada. Bom, eu acho que a primeira coisa de tudo é temer ao Senhor, né? Temer Uhum, ao Senhor é o princípio de tudo e confiar nele. Não tem como tu confiar em Deus pela metade. Ou tu confia em Deus ou tu não confia em Deus. uhum, E se tu confia em Deus, tu só segue aquilo que ele vai automaticamente fluindo na aham, tua vida. Então, eu vi isso acontecer na minha vida. Eu uhum. não falo de algo que eu li ou que eu ouvi. Sim, Eu falo de algo que eu vivi e tenho vivido, que experiência. eu tenho vivido até hoje, que é o transbordar de Deus e o confiar em Deus. Deus, ele transforma e ele muda qualquer situação. Se tu tiver um coração humilde e disposto para receber a direção de Deus, Uhum, receber a exortação de Deus muitas vezes. uhum, Então, Deus faz. Eu digo assim, não desiste. Não desiste, confia uhum, e busca estar em constante alinhamento com Cristo. uhum. O Espírito Santo, ele te dá toda a direção que tu necessita para todas as coisas. Ele te dá a coragem que tu precisa, ele te dá a ousadia que tu precisa para ir em frente, para te não desistir e para te ser espelho para tua família. Sim. Eu ouvi muitos testemunhos de mulheres que o esposo não vinham para o Senhor. Ah, mas fazem 10 anos que eu oro pelo meu marido, fazem 10 anos, mas eu vejo assim que tudo é a tua vida, não vai ser somente a oração. Uhum. Eu sou, Testemunho, né? é o teu testemunho e eu vivi isso. Foram 3 anos para o meu esposo começar a se converter. Foram 3 anos em que Deus usava a vida da Maria Cecília com 5 anos para dizer assim, pai, tu não vai na igreja com a gente? E ele se sentia constrangido e ele dizia assim, no próximo culto eu vou. E ele vinha. E eu entendi aquilo que a palavra diz. Né? A palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, Uhum. então eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vinha para o culto e eu colocava a mão na cadeira do lado e eu dizia, Deus, esse é o lugar do meu marido. Ai, que A lindo! tua palavra diz que eu e minha casa servimos ao Senhor. Então é eu e a minha casa, não sou eu sozinho. Uhum. Mas eu não contrapunha ele com a palavra. Ah, sim. Entende? Então, às vezes a gente vinha para o culto e ele chegava em casa e dizia assim, mas eu não entendi o que ele disse. E aí a gente sentava e eu conversava e eu explicava. Aham. Então, o meu coração, eu pensava assim, eu preciso que ele vá. A obra é do Espírito. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso que ele vá até a igreja. Uhum. Deus, eu não sei o que o Senhor vai usar para convencer o meu marido para ir à igreja, mas usa aquilo que for necessário. Então, Deus usava a minha filha. E Uhum. ela dizia, pai, vamos no culto hoje com nós? E aí ele vinha, porque ele não queria olhar para a filha e dizer que ele não ia vir. Ah, olha E aí. aí ele vinha. E eu Aham. pensava assim, bom, ele tá na igreja, ele tá ouvindo a palavra, no devido tempo a palavra vai ter o seu É, fruto. o convencimento é do Espírito, né, E Elisandra? assim foi, então por isso que eu digo assim, ó, não desiste. Se tu tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, não desiste. As promessas de Deus, elas se cumprem. Talvez não no teu tempo, Uhum. mas no tempo correto, no tempo em que tu vai estar preparado para receber, no tempo que tu vai estar preparado para administrar aquilo que Deus vai colocar diante de ti. Uhum. O que a gente precisa é buscar se aperfeiçoar e estar preparado, buscar se preparar. E isso a gente tem aprendido, né? Uhum. Eu cresci
muito espiritualmente em conhecimento da palavra desde que eu vim para o MBCV. Então, isso a gente tem, esse ensino da palavra, esse ensino de fato e de verdade de uma palavra aplicável à sua vida, a gente tem. Então, eu tenho vivido isso na minha vida. Por isso que eu digo assim, a palavra é não desiste. Vai. Se tu tem uma palavra, se tu tem uma direção de Deus sobre a tua vida, vai. Confia naquilo que o Espírito Santo está colocando diante de ti e segue em frente. Olha, que legal. Obrigada, Elisandra, pela tua presença, né, que vocês tenham sido edificados por esse testemunho. E eu também torno a dizer, é muito cedo para desistir. É muito cedo. Tchau, gente. Até a próxima.